um padrão de qualquer geometria. Basicamente temos que indicar qual a geometria que queremos reconhecer como padrão e depois correr o comando que nos vai reconhecer que é um padrão e depois o que é que podemos fazer? Podemos alterar esse padrão normalmente, o número de instâncias, o ponto de referência, etc. Podemos também executar várias vezes o mesmo comando no mesmo modelo para reconhecer vários padrões de várias geometrias. O que é que isto permite? Permite melhorar a experiência de reutilização e edição de peças importadas. Isto é apenas alguns testemunhos de alguns dos clientes que tiveram acesso à versão ST8 e que já testaram estes comandos, e este é um caso típico de uma empresa que diz que este no reconhecimento de padrões é algo que vem aumentar bastante a produtividade da empresa. Design Intent. Para quem utilizava a tecnologia síncrona e conhecia as Live Rules, as Live Rules continuam a existir nesta versão ST8, mas foram simplificadas para quem está a começar e substituídas por algo que é o Design Intent. Qual é a diferença? Antes o que acontecia é que eram mostradas todas as Live Rules e depois era indicado quais é que estavam a ser reconhecidas pelo modelo, pela alteração atual, e víamos quais é que estavam ligadas e desligadas, portanto, mas víamos todas as Live Rules. Com o Design Intent eles simplificaram e mostram apenas aquelas que são reconhecidas no modelo. A qualquer altura podemos aceder às Live Rules que tínhamos anteriormente através da opção Advanced, como podem ver aqui. Nós entretanto, vamos fazer demonstrações de algumas destas novidades, para já estamos apenas a enumerá-las e depois, entretanto, já irão ver estas novidades em live. Como podem ver também por estas imagens, é um novo design do interface, mais contido, mais resumido e também mais fácil de ler. Também houve outras melhorias na tecnologia síncrona que permite que as edições geométricas sejam mais previsíveis e esta questão do design intent também permite que o tempo de aprendizagem seja menor, o tempo de aprendizagem da utilização da tecnologia síncrona. Helical Curve era algo que já vinha sendo pedido por alguns clientes. É um novo comando que permite a criação de curvas helicoidais com 3 tipos disponíveis: constante, variável e compound. Portanto, o constante tem sempre o mesmo raio ao longo da curva. O variável, como o nome diz, vai variando, e o compound é um pouco da mistura das duas. Podemos definir vários parâmetros para definir o formato da curva e depois esta curva pode ser usada como um parâmetro de outras operações, de outras features, como o loft, o sweep, etc. Pattern by Table. Este é um novo comando para a criação de padrões irregulares. O que acontecia antes é que conseguíamos sempre criar os padrões circulares, retangulares ou por curva. Este aqui é uma nova forma de criar um padrão, mas irregular, ou seja, não definido apenas pelas posições das instâncias e pela rotação de cada uma delas. Utiliza uma tabela de Excel para definir posições e rotações, permite definir um ponto de referência e isto permite então fazer a ligação de padrões para a otimização do desenho. Vamos agora então fazer uma pequena demonstração destas novidades que vimos até agora e iremos continuar então depois a ver as restantes novidades do Solid Edge ST8. Se tiverem alguma questão, podem ir escrevendo no chat do TeamViewer que nós vamos tentando responder. Como eu tinha dito há pouco, nós vamos enviar-vos então o link para descarregarem o Solid Edge ST8 depois desta apresentação. Esta apresentação também será gravada e será depois disponibilizada para todos aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir live a este webinar. E entretanto também enviaremos as licenças do Solid Edge ST8 para todos os nossos clientes
que estão em manutenção portanto, e também para os clientes académicos, assim que tivermos as licenças académicas, que normalmente vêm sempre um pouco mais tarde do que as licenças profissionais. Podem já ver aqui, até pela entrada do Solidez ST8, que há algumas novidades, incluindo aqui em baixo um pequeno anúncio de eventos que estão relacionados com o Solidez. Este ano, para a ST8, o modelo que vamos usar para a demonstração, ou para a maior parte das demonstrações das novidades, é este robô. É um robô que se chama Armadillo, da RoboSynthesis, que é uma empresa inglesa e que tem como principal produto sistemas robóticos escaláveis e modulares e reconfiguráveis, como é o caso deste robô. Vamos então ver algumas das novidades agora com o Helder, que nos vai mostrar aqui o nosso perito em Solideds, que vamos começar por ver então algumas destas que enumerámos há pouco na apresentação. Portanto, temos aqui um pequeno sistema com uma garra do robô. Podemos ver aqui todas estas relações que permitem esta animação ao fazer o Drag Component. Vamos então agora, o que nós vamos fazer é substituir uma parte da garra por uma peça que importamos. Basicamente o que ele vai fazer é assumir a posição da peça original. Vamos utilizar o novo comando Recognize Patterns, em que nós definimos qual a geometria que queremos reconhecer na peça, e depois de indicarmos que é aquele conjunto de faces, ele identifica o padrão, diz-nos que é um padrão com 10 instâncias, e a partir daí podemos alterar o número de instâncias e ele vai adaptar o padrão a esse número de instâncias que demos. Agora fazemos a mesma coisa noutra parte do modelo e da mesma forma corremos o comando Recognize Pattern e ele vai reconhecer que é um padrão de 6 instâncias. Nós vamos alterar para 12 e vejam, a alteração é feita imediatamente. Portanto, isto pode ser bastante útil para quem trabalha com modelos importados e tem que os alterar. Tendo uma ferramenta destas de reconhecimento de padrões, ajuda bastante e ajuda a ganhar também bastante tempo e bastante produtividade com a ferramenta. Portanto, temos aqui esta nova peça. Que nós vamos fazer é substituir esta da assembly original pela peça que acabamos de alterar utilizando o comando Recognize Patterns. Portanto, e depois de o substituirmos, ele assume a mesma posição e temos então aqui a nossa assembly. Vamos substituir as duas instâncias, portanto, e temos agora aqui a nossa assembly já com as duas novas peças, que é a mesma peça, portanto, mas com a nova configuração da assemblagem. Vamos agora ver mais uma das novidades, que é o Design Intent, portanto, com o novo menu para mostrar as alterações, e já não temos as live rules, portanto, que é algo mais simples de identificar. Portanto, antes, se lembram, com a tecnologia síncrona, tínhamos aqui em baixo sempre as live rules com todas as regras possíveis, e depois ligávamos e desligávamos as que queríamos. Aqui aparecem apenas aquelas que estão a ser usadas. Ao
clicar na opção Advanced, temos acesso então ao menu que conheciam das versões anteriores. Aqui, como é normal, temos ligado então aquelas opções em que todas as faces coplanares vão ser alteradas. Desligamos para que seja apenas esta face a ser movida. Eu sei que ainda há bastantes clientes do Solid Edge, sobretudo os mais antigos, que ainda não utilizam a tecnologia síncrona, continuam a utilizar tecnologia tradicional. Um, mas eu deixava o repto para que testem a tecnologia, porque penso que vocês vão ganhar bastante tempo utilizando esta nova forma de modelar em 3D. Vamos dar aqui uns rounds nesta parte da geometria que acabamos de alterar. Apenas ali naqueles dois. E depois fazer também aqui mais uma outra alteração para que possam ver a nova forma de definir as live rules através do design intent. Portanto, vamos aqui então dar a inclinação a estas faces, que agora se comporta de maneira diferente relativamente ao que era antes, com simetria, como se pode ver, porque é o que está ligado. Agora adicionamos a outra face e ele adapta então a alteração que foi feita. Outra mudança em termos de funcionamento da tecnologia síncrona, relativamente às versões anteriores, é que, por exemplo, ao selecionarmos esta parte da geometria e ao movermos, o que iria acontecer é que ele iria, por defeito, estender. O que iria acontecer é o que estamos a ver exatamente aqui. Portanto, ele iria estender a geometria a partir do modelo e não pegar na geometria independentemente e deixar que ela fosse puxada como agora acontece por defeito. Esta também é uma outra novidade da tecnologia síncrona nesta versão. Este é outra questão que temos aqui, é a questão das linhas com simetria, portanto, definir a simetria a partir de um ponto. Portanto, com um atalho do teclado, definimos a linha para um lado e ele vai fazendo a simetria para o outro. Isto já não precisamos então de fazer primeiro todo o nosso sketch e depois ir fazer o mirror. Podemos fazê-lo on the go, portanto, dinamicamente, ir criando a linha com simetria. Da mesma forma que vamos agora posicionar esta linha para fazer aqui algumas alterações à geometria. Mais uma vez, tecnologia síncrona a funcionar com a definição de uma região e depois cortamos a nossa geometria com esta região que acabamos de criar. Mais uma vez estamos a usar o tal comando com a possibilidade de fazer a simetria da linha e vamos agora utilizá-la para posicionar alguns furos que já existem na geometria. Portanto, criamos ali um furo naquele ponto e vamos agora adicionar do outro lado. E como seria de esperar, ao alterarmos um vai alterar o outro porque lá está, estão definidos com simetria.
e, da mesma forma, a tecnologia síncrona reconhece então a simetria dos outros furos. Podemos sempre desligar e mover apenas na direção que queremos. Selecionamos agora todas estas entidades geométricas e podemos fazer uma alteração tão simples como, por exemplo, rodar toda esta geometria para um determinado ponto. Penso que conseguem perceber as grandes potencialidades de utilizar a tecnologia síncrona em termos de rapidez e de produtividade. Portanto, isto é um tipo de alteração que, se quisessem fazer o mesmo com a tecnologia tradicional, iriam ter que alterar vários parâmetros para conseguir o mesmo resultado. Aqui basta selecionar a geometria, rodam, podem indicar sempre um ângulo específico e têm então a vossa alteração feita. Vamos mostrar-vos então também um dos outros novos comandos, que é a curva helicoidal, portanto, que já vinha sendo pedido há algum tempo por alguns clientes, e vamos então mostrar como é que ela é utilizada no SolidEdge ST8. Portanto, definimos um perfil que queremos usar a partir de um plano e a partir daqui antes disso ainda estamos aqui a desenhar a parte da cabeça da peça, portanto agora sim vamos definir alguns dos dados que vamos precisar para criar a curva helicoidal. Utilização da tecnologia síncrona para cortar uma parte desta geometria que acabamos de criar, simplesmente selecionamos aquelas linhas e fazemos o corte em rotação. Alguns rounds também é algo normal. E agora sim, o helical curve que vínhamos a falar há pouco. Definimos o eixo da rotação, o raio inicial, e temos aqui logo os parâmetros em que temos as tais três tipos de curva que podemos dar: constante, variável ou compound. Portanto, o compound em que podemos ter vários steps com vários raios diferentes e adaptarmos a curva ao que pretendemos criar. Então, vamos começar dar aqui alguns valores apenas para que tenham a noção de todas as potencialidades deste novo comando. Portanto, definimos o pitch, que é o passo, e também o diâmetro em cada uma das áreas, em cada uma das zonas que pretendemos, em que nós definimos qual a altura em que queremos que esta alteração aconteça. E depois de termos a nossa curva definida, criamos a curva que depois podemos usar com algum comando que pretendamos, com o loft, o sweep, etc. Vamos criar agora aqui um perfil para podermos criar geometria com esta curva. Um perfil simples, portanto, vamos criar aqui num plano definido ao longo da curva. E vamos agora criar aqui um sweep, utilizando então a nossa curva helicoidal e este perfil que definimos, e temos aqui uma utilização da curva helicoidal para criar este tipo de
de geometria. E, portanto, temos aqui o Armadillo com esta peça que acabamos de criar. Portanto, é algo que permite que consegue, que vocês conseguem ver. A grande vantagem de utilizarmos a tecnologia síncrona é, sobretudo, a rapidez com que se consegue obter resultados. Neste caso, tecnologia síncrona e novos comandos como a curva helicoidal. E tem aqui um exemplo prático do que é a sua utilização. Vamos ver agora então o Pattern by Table, portanto, a tal criação de padrões irregulares a partir de uma tabela Excel. Portanto, temos aqui o comando do nosso robô, do nosso ARModelo, e vamos criar mais alguns, precisamos de criar mais alguns botões, portanto, o que nós vamos fazer agora, como os botões não têm um padrão irregular, vamos utilizar então o Pattern by Table. Vamos buscar a tabela, uma tabela qualquer do Excel, portanto esta tabela está em branco, nós apenas temos aqui este código de cores para que se possa mais facilmente definir quais são os botões e em que posições é que vão ser identificados, portanto temos o código das cores e pelas cores percebemos o tipo de botões que irão ser, que irão ser criados a partir do Pattern by Table. Vamos definir algumas posições, portanto, estas posições nós já as sabemos, portanto, o X e o Y, e depois a terceira coluna indica a rotação da instância. Portanto, temos então 4 instâncias, gravamos a tabela e vamos usar esta tabela então para definir as posições dos nossos furos para os botões. Então, tal que nós vamos fazer é selecionar então a geometria que queremos padronizar e depois corremos então o Pattern by Table e agora definimos qual o ponto de referência e onde é que está a tabela que vamos usar para criar o nosso padrão irregular. Portanto, selecionamos esta tabela e a partir então da tabela e das posições indicadas, temos então a nossa criação. É um padrão, portanto não precisamos andar a copiar a geometria, mas um padrão irregular como podemos ver. Neste caso, como a geometria era circular, não havia a questão da rotação, portanto também já vamos ver como é que ela funciona em que a geometria não é circular e, portanto, que a rotação tem influência. O que nós estamos a ver aqui é apenas uma imagem de como é que se querem os botões criados e, portanto, a partir desta imagem vamos criar as posições na tabela para aquela geometria e com as rotações, como vimos há pouco. Selecionamos a geometria e definimos mais uma vez o ponto de referência. E agora aqui já temos, para não ser fastidioso e estar a criar estar a definir todas as posições, já temos a tabela criada e agora nós vamos indicar onde é que está a referência inicial e temos aqui então os botões. Vamos definir o key point como da nossa referência inicial e temos então todos os nossos botões criados e aqui já podem ver a rotação em algumas das instâncias. Este é então um exemplo do novo comando
pattern by table. Se fizermos uma alteração na nossa tabela de Excel, em qualquer um dos dados, portanto, depois é uma questão de, neste caso, por exemplo, apagamos algumas linhas, portanto, algumas instâncias que foram apagadas e alteramos também a posição de outras. Também alguns dos ângulos. E a partir daqui fazemos Temos aqui noutra cor, então, mais uma instância. E depois de fazermos o save, ao voltar para o Solid Edge, ele atualiza a partir do Excel. Portanto, aqui o que nós temos é a imagem sobreposta com a geometria real. Portanto, apagamos a geometria, a imagem, temos então aqui a geometria que foi criada a partir deste pattern by table. E temos então aqui o comando do nosso robô Armadillo, que serve então para fazer as demonstrações das novidades do Solid Edge ST8. Continuando então com mais algumas novidades. Em termos de assembly, foi melhorada bastante a produtividade. O que acontece é que temos, a Siemens percebeu que há cada vez mais pessoas, mais utilizadores que fazem modelação a partir da assemblagem e então exatamente para melhorar essa experiência, acrescentou uma série de novidades em termos de trabalhar diretamente a partir da assemblagem. Neste caso, por exemplo, para quem abre uma assembly, tem um filtro em que nos permite, por exemplo, abrir, se quisermos, apenas a top level assembly. Isto porquê? Porque muitas vezes temos vários fecheiros de assemblagens e subassemblagens e muitas vezes não sabemos qual é que é a assemblagem de top level, portanto, aquela que está a um nível mais elevado. Agora podemos, logo ao abrir o fecheiro, dizer que queremos abrir a top level assembly. Temos também, por exemplo, já vos aconteceu com certeza, que ao abrir uma assemblagem dá-vos a indicação de que faltam fecheiros, ou há um fecheiro qualquer ou que mudou de nome, ou que mudou de local, e muitas vezes teriam que ir ao Revision Manager para fazer o update da assembly. Nesta altura podem fazer logo isso quando abrem. Portanto, abrem uma assemblagem, há um fecheiro que falta, ou que ele não encontra, e vocês podem logo, na altura em que abrem, dizer ok, eu quero procurar este fecheiro ou substituí-lo por outro. Também, ao nível do topo, da assemblagem de topo, podemos reutilizar os sketches e, portanto, não precisamos de definir os sketches ao nível de uma parte ou de utilizá-lo apenas numa operação. Podemos reutilizá-los e que o permite, então, ganhar bastante tempo em termos de modulação. Em termos de soldadura, agora temos a aplicação de cordões de soldadura como parte. Antes eles eram apenas representados no 2D, agora podem ser mesmo utilizados como um modelo, como uma parte, para uma maior flexibilidade e leveza do modelo. Portanto, há um processo simplificado para a aplicação de cordões de soldadura em múltiplas peças. Portanto, o mesmo cordão aplicado em múltiplas peças. E depois, como seria de esperar, a extração desta informação diretamente para o desenho 2D. Vamos ver então uma pequena demonstração também destas novidades em termos de soldadura no Solid Edge ST8. Agora, ao fazer então o Open, não vimos agora, mas não deu para ver com rapidez, mas tínhamos então lá o filtro do Top Level Assembly. De qualquer forma, vamos então ver a parte de trabalhar, de modelar a partir da assemblagem. Portanto, estamos a trabalhar ao nível da assembly,
E quem já trabalha com tecnologia síncrona já poderia fazer este tipo de operações sem entrar na parte. O que há agora é uma melhoria dessa experiência. Portanto, a partir da assemblagem eu posso alterar a minha peça, ir buscar pontos de referência de qualquer uma das peças da assemblagem e usar também estas operações booleanas, neste caso o subtract, de uma peça por outra da assemblagem. Tudo isto, como não é feito ao nível da parte, é muito mais flexível e permite uma muito maior rapidez em termos deste tipo de operações. Temos então alguns sketches definidos ao nível da assembly que depois podem ser usados para alterar a geometria das peças. Neste caso, o que vamos fazer é utilizar este sketch, esta zona aqui, para cortar aquela peça até um determinado ponto, fazer ali aquele corte e podemos depois reutilizar, que é o que vamos fazer entretanto, reutilizar o sketch para outras operações. Isto antes, a maneira que tínhamos que fazer era copiar este sketch para cada uma das peças onde o quiséssemos utilizar e tínhamos que fazer sempre o edit in place ou entrar sempre dentro da edição da parte. Portanto, neste caso, estamos a modelar ao nível da assemblagem. Aqui vamos criar então uma nova peça. Vamos dar um nome à peça que queremos criar. Já existe porque já tínhamos dado o mesmo nome. E vamos utilizar então as novas funcionalidades em termos de soldadura para definir os cordões de soldadura para algumas das peças. Neste caso, dizemos quais são as faces que queremos usar, entre que faces é que queremos criar o cordão de soldadura, também o thickness, portanto a espessura do cordão, e, e depois fazemos o preview e temos aqui então o nosso cordão de soldadura. A mesma coisa agora em relação a outras faces de outra geometria da peça. Então, de uma maneira bastante simples e bastante rápida, podemos então ter a representação física, neste caso, em termos de parte, como parte dos cordões de soldadura. Antes que isto era antes feito apenas ao nível da representação do desenho 2D, agora também em 3D podemos ter esta representação. E o que vamos fazer agora é duplicar então este componente de soldadura para as restantes peças. Apenas temos que indicar qual o componente que queremos duplicar e em que instâncias o queremos aplicar. Portanto, ele vai automaticamente encontrar todas as instâncias similares e aplicar os cordões de soldadura a essas instâncias. E agora, indo ao desenho 2D, vamos ver então, vamos extrair esta informação dos cordões de soldadura a partir do 3D. Para quem antes já trabalhava com esta área dos cordões de soldadura, sabe que o que acontecia é que apenas seria aqui vista esta informação dos cordões de soldadura e agora não vamos extraí-la a partir do 3D. Vamos criar aqui uma vista de corte. E ir agora ver aqui retirar alguma informação relativamente aos cordões de soldadura, uma vista de detalhe para vermos bem os cordões e depois obter informação específica de soldadura. Agora vamos criar a parts list.
do nosso modelo e colocá-la ali, e temos então a nossa lista de partes e também uma estimativa do custo relativamente ao material definido e à quantidade e à área. Podemos vir aqui às propriedades e alterar então o tipo de material, então, e depois ir novamente ao 2D e fazer o update para que ele recalcule e vemos então o valor estimado para este tipo de para esta peça específica que acabamos de alterar as propriedades. Portanto, continuando então a mostrar mais algumas das novidades, em termos de informação digital, ou seja, a maneira como queremos apresentar os nossos modelos, seja para a parte técnica, seja para clientes, etc. Temos então algumas novidades. O Past Relationship teve uma série de melhorias, o que permite animações mais realísticas. Por exemplo, o controle de motores também a partir da tabela de variáveis, em que permite ter múltiplos motores a fazer ações diferentes e que permite uma melhor validação dos modelos e uma simulação mais realista do movimento que vai acontecer depois no modelo físico. Sobreposição na hora das relações das subassemblies. Isto quer dizer o quê? Imaginem que tem subassemblies que têm algumas regras que não vos permitem fazer, têm algumas relações que não vos permitem fazer determinados movimentos. Nós podemos, a um top level, passar por cima dessas relações para que possamos ter uma vista mais realista dos movimentos. Também houve uma melhoria na eficiência do suporte Windows Movie, portanto, com novas opções na maneira como exportamos o fecheiro. Vamos ver então aqui também uma pequena demonstração. Portanto, temos aqui a parte das rodas do nosso robô, ou das lagartas. E vamos ver um pouco destas novidades de a criação de movimentos mais realistas e das animações com a tal ligação à tabela de variáveis e que permite então as tais animações mais realistas das simulações de movimentos que queremos para os nossos modelos. Vamos aqui, isto é algo que já acontecia nas outras, já existia em versões anteriores, que é basicamente a duplicação dos nossos componentes ao longo de um padrão. Agora o que nós temos é a melhoria do Path Relationship, em que podemos, neste caso das lagartas, definir esta geometria, indicamos qual o caminho que queremos usar para duplicar este componente, colocamos-lo uma vez, como estamos a ver, ele não está na posição correta. Vamos indicar qual é o ponto de referência e depois fazer a duplicação ao longo do caminho, do path. Portanto, podemos puxá-lo para um determinado ponto. Como estamos a ver, ele já está ligado ao path, ao caminho que foi definido. E a partir daqui podemos depois então duplicá-lo. E esse já é então
uma feature que já existia em versões anteriores. Aqui o que há mesmo novidade são as melhorias no Path Relationship, que permite muito maior controle e mais fácil controle deste tipo de criação de geometria. Se tiverem alguma questão, vão colocando. Nós temos aqui algumas questões específicas. Estas questões que são específicas dos clientes, nós depois iremos responder por mail. Em relação a questões mais genéricas, se as colocarem e que possam ter interesse para todos, nós responderemos já. Temos aqui uma questão com a nossa geometria que não estava a fazer aquilo que nós estávamos à espera. Vamos voltar a posicioná-la. Tal como nos outros anos, nós não recomendamos a instalação da nova versão mal ela saia. Portanto, como todos sabem, há sempre aquelas questões que só são resolvidas nos primeiros maintenance packs. Porque uma coisa é, por muito bom que seja o programa de beta testing do Solid Edge, há sempre algumas questões só a quando da saída da versão e só a partir da sua utilização intensiva é que se vão descobrir estas pequenas questões. Portanto, nós vamos disponibilizar a versão ST8 para todos os clientes, mas depois a instalação, o que nós recomendamos é que esperem pelo menos pelo primeiro maintenance pack para instalar para produção. De qualquer forma, nada vos impede de instalar, por exemplo, para experimentar e para conhecer as novidades. Tal como na versão ST7 só existe uma versão de 64 bits. E informamos também que a partir da ST9, portanto a partir do próximo ano, já não será suportado para, ou pelo menos já não estará certificado para trabalhar em Windows 7. Isto porquê? Porque a Siemens apenas acompanha, deixa de dar suporte para o sistema operativo ao mesmo tempo que a Microsoft também deixa de dar suporte. E, portanto, a partir do próximo ano, o que está previsto é que a Microsoft deixe de atualizar e dar suporte para o Windows 7 e a partir daí também a Siemens não irá certificar o software para correr no Windows 7. Poderá ser ainda instalado, como já aconteceu também em versões anteriores, em que apesar de não estar certificado, podia ser instalado, mas não está certificado para tal. Portanto, aqui temos então a duplicação da geometria ao longo do path, em que indicamos o número de instâncias, a direção e depois que o queremos replicar também na outra peça. Portanto, isto também é para vos mostrar um pouco do path relationship das novidades. Na tabela de variáveis podemos então depois ver o length do path, portanto do caminho, e controlá-lo a partir daqui. Depois também disponibilizamos os links para mais alguns vídeos para que possam ver em mais detalhe. Portanto, isto é um webinar, nós sabemos que vocês não têm todo o tempo para estar aqui a ver todas as novidades, portanto, depois com mais algum tempo disponibilizaremos os links para verem em mais detalhe as novidades. Tinha aqui uma pergunta se o ST8 pode ser instalado na versão 32 bits. Não, como eu disse, tal como no ST7, não há versão 32 bits do Solid Edge desde a ST6. A ST6 foi a última versão em que houve uma versão de 32 bits. Portanto, todos os utilizadores que tenham máquinas de 32 bits, a última versão que poderão instalar, a versão mais recente, é a ST6. Isto é aqui também mais algum testemunho de mais alguns clientes na utilização das melhorias a nível da assembly e que permite a modulação a partir do top level.
em que testemunham isso mesmo, que ganharam bastante tempo e bastante produtividade, podendo modelar a partir da Assembly. Outra das novidades é também para quem utiliza os sistemas BIM, que é a tradução direta para o formato IFC, em conformidade com algumas normas usadas neste setor. Portanto, o sistema BIM, normalmente ligado à parte da arquitetura e, portanto, que é mais fácil, agora é mais fácil a simplificação da geometria e suporte bidirecional, ou seja, na exportação ou na importação de dados BIM, agora é suportado no SolidEdge ST8. Em termos do desenho 2D, uma série de melhorias, portanto, temos os auxiliares de posicionamento para dimensões e anotações, portanto, uma maneira mais fácil de posicionar e termos um desenho mais limpo, entre aspas. Temos um novo interface para o format values. Temos listas de peças e balões separadas para subassemblies, ou seja, imaginem que querem criar uma lista de peças apenas para uma determinada parte do modelo e não para o modelo completo. Agora é possível, e criar também os balões. E temos ainda a possibilidade de usar o linked property e reference text em text boxes, que antes não era necessário. Dimensionamento de roscas flexível, portanto também vamos ver isto, e o texto para requisitos técnicos com algumas anotações técnicas com instruções, etc. Uma pequena demonstração da parte do desenho 2D, do draft. Vamos ver agora. De alguns comentários que estou a ler, me estão a falar da questão dos PCs com 32 bits, sobretudo nos estabelecimentos de ensino que utilizam o SolidEdge, muitos têm PCs antigos com 32 bits. É por isso que também quando se registam no SolidEdge High School Program, têm uma opção de obter uma licença de 32 bits para a ST6. E portanto será o que vai acontecer neste caso. Portanto, não poderão migrar para a ST8 até terem máquinas com 64 bits. Em relação a outras questões mais que têm a ver com licenciamento, etc., nós depois responderemos por mail ou e que façam essas questões para o mail solidedge@catflow.pt ou que indiquem o seu mail aí para que nós os possamos contactar de volta. Vamos então ver algumas das melhorias do desenho 2D, do draft. Isto então tem a ver com agora a possibilidade de muito facilmente, de maneira muito flexível, fazer alteração das dimensões. Portanto, temos logo, ele faz logo o snap para o centro da dimensão. Podemos pegar nas dimensões e ter os tais auxiliares de posicionamento, em que conseguimos ter um desenho mais limpo. Portanto, são apenas algumas opções, carregando em alguns atalhos do teclado ou selecionando seja a cota, seja as linhas, em que conseguimos facilmente colocar o desenho exatamente como queremos. Aqui, de uma vez só, temos a mesma linha a ser utilizada por três dimensões, e ao puxar estes indicadores, ele altera das três dimensões, das três cotas. Da mesma forma em que nós selecionando o valor, portanto, puxando para o lado, ele sai do centro e ficamos então com o valor ao lado, de uma maneira muito mais fácil de ler e mais fácil de interpretar o desenho. A mesma possibilidade acontece para as setas das cotas. Também muito mais fácil agora a alteração dos símbolos, das dimensões, e portanto antes era preciso entrar nas propriedades
demorava muito mais tempo, portanto havia mais uns cliques que eram necessários fazer. Agora tudo isto foi melhorado em termos de rapidez e de acessibilidade das opções. Em termos de anotações, aquilo que tínhamos também referido há pouco nas novidades, mais uma vez a facilidade de alterar. E vejam também que temos ali um auxiliar de posicionamento, naquele caso tínhamos vários ângulos para onde ele faz o snap, ali é tracejado em que ele faz o snap, se queremos utilizar ângulos certos para posicionar os nossos dados 2D. A mesma coisa aqui, podemos adicionar ali uma quebra da linha e depois, com essa quebra da linha, ter também esses auxiliares de posicionamento. Aqui o formato Properties também teve algumas... O formato values em que podemos definir se queremos ter, por exemplo, as unidades dual, portanto ter em milímetros e ter em inches, por exemplo, pode ser útil quando temos o mesmo desenho 2D a ser enviado para clientes que usam o sistema imperial e o sistema europeu. Também aqui definir o número de casas decimais que queremos mostrar. Portanto, são pequenas coisas, mas que ajudam bastante para quem passa bastante tempo a formatar e a trabalhar os seus desenhos 2D. Podemos definir também a tolerância e definir e representar o toleranciamento numa determinada cota ou informação. Podemos incluir também a data e o tempo e a hora num determinado formato. Portanto, são pequenas coisas, mas que ajudam bastante a quem trabalha diariamente com a criação de desenhos 2D e que vão notar bastante estas pequenas melhorias, todas juntas acabam por ser uma grande ajuda. Também aquela questão que tínhamos falado há pouco, em que podemos, por exemplo, criar parts lists, portanto, listas de peças de subassemblies com os respectivos balões. Portanto, não precisamos de o fazer para a assemblagem completa. Podemos dizer que queremos apenas para partes. Portanto, isto também pode ser bastante útil para quem apenas precisa de tirar um pequeno reporte de uma parte da assemblagem. Portanto, como podemos ver aqui, com o balonamento, com a indicação de que pertence àquela subassemblagem. Aqui também a questão das anotações, em que é bastante fácil então fazer esta alteração e estar relacionado uma com a outra, portanto, porque é uma referência a uma determinada função, e, portanto, ao alterar uma, ele irá também alterar a outra, indo buscar esses dados a uma propriedade específica. Portanto. E depois aqui em baixo temos também a possibilidade de definir algumas regras técnicas, portanto, incluindo informação de propriedades que existem no modelo. Portanto, criando uma legenda com instruções em que ele vai buscar para dentro da legenda propriedades do modelo que nós especificamos. Os tais technical requirements, em que, por exemplo, podemos dar uma indicação qualquer para quem vai ler o desenho 2D e para ter então uma referência daquilo como deve interpretar o modelo ou que atenção é que deve ter a uma determinada parte do desenho 2D. Por exemplo, neste caso vamos dizer que quem vai ler o desenho 2D deve verificar todas as dimensões e que deve indicar o número da peça naquele local. Portanto, são apenas algumas instruções técnicas que podemos
que podemos criar e ligar a um modelo. E depois indicamos que devem então ligar aquelas anotações à nota que acabamos de criar. E agora dizemos que a Note 2 é esta que estamos aqui a ver, portanto, e vamos alterar a ordem das notas que demos. Neste caso, ao alterarmos, ele também alterou a referência. Antes tinha a Note 2, ao alterarmos para 3, ele também fez a alteração da referência no próprio modelo, no próprio desenho do modelo. Já estamos então na parte final então, do nosso webinar. Outra das novidades é a comparação fácil e rápida de desenhos 2D, portanto, em que depois podemos filtrar os resultados com códigos de cores para uma análise mais rápida e clara do mesmo e podemos gravar as comparações. Isto existe para, por exemplo, quando nós não sabemos que alterações há entre uma peça e outra, pode ser uma versão de uma peça ou de uma assemblagem e que queremos então tentar perceber o que é que se passou entre uma revisão ou uma versão de uma peça e outra. Com esta nova funcionalidade da comparação dos desenhos 2D, torna-se fácil e bastante intuitivo perceber onde é que houve alterações, o que é que mudou, o que é que não mudou, através de um código de cores que nos diz exatamente o que é que pertence a uma versão, o que é que pertence a outra, o que é comum e o que é que foi alterado. Mais uma vez um cliente a dizer então que esta é uma nova funcionalidade, a comparação de desenhos, que lhe poupou bastante tempo e dinheiro, porque utilizam bastante desenhos 2D e passavam muito tempo a comparar alterações nos desenhos para perceber o que é que tinha sido mudado, e com esta nova funcionalidade acabam por poupar em softwares que servem exatamente apenas para isso, para comparação de desenhos 2D, o que permite poupar dinheiro e também poupa tempo, porque é tudo feito dentro do próprio Solid Edge. Para quem trabalha com a parte elétrica, portanto, também uma série de novidades na parte do wire harness, portanto, identificação de múltiplas ocorrências dos mesmos conectores, seleção fácil e rápida da ocorrência correta, e temos logo um feedback visual da validação da importação. Ainda na parte do wire harness, PMI persistentes, passagens de cabos importados por geometrias de peça. Portanto, isto acaba por facilitar a definição do caminho que queremos dar às nossas cabelagens e aos nossos fios. É possível então separar e reutilizar rotas para criar facilmente cabos e conjuntos, e ligar diferentes fios e cabos para representar realisticamente qualquer esquema de cabelagens. Portanto, as alterações que foram feitas têm a ver com o tentar representar o mais realisticamente possível as cabelagens que irão ocorrer então depois no modelo físico. Aqui tínhamos uma demo que não vamos, por falta de tempo, não vamos agora fazê-la. Vamos depois indicar onde é que podem ver um vídeo com esta demonstração. Ainda em termos da parte elétrica, suporte das listas de cortes e conexões para as novas capacidades de ligar e separar cabos e fios que vimos no slide anterior, e ainda o suporte da escala das cabelagens nos nailboards. Na parte de simulação, agora temos a possibilidade de criar malha com elementos maiores em faces maiores e elementos mais pequenos e detalhados em faces mais pequenas de forma automática. Isto permite que o nosso modelo seja criada a malha do nosso modelo de uma forma mais rápida, porque, como podem imaginar, se conseguirmos
ter de uma forma automática a criação de elementos maiores em faces maiores. Portanto, o detalhe estará apenas na parte da geometria que mais interessa e que mais necessita. Isto aumenta o aumento do número de nós e elementos acontece apenas onde é importante, aumentando a precisão e diminuindo também os tempos de cálculo. Em termos de maquinação, já existia o CamWorks, que é o software de maquinação integrado com o Solid Edge. Em termos de CamWorks, quando for apresentada a nova versão, que será brevemente, ainda não temos uma data, porque o CamWorks não é da Siemens, está integrado dentro do Solid Edge, mas é da Geometric. Mas daquilo que nos foi dado a conhecer é que esta nova versão terá a simulação de maquinação WYSIWYG, portanto what you see is what you get, baseada no código G. A seleção de faces por cores melhorada, a atribuição de ferramentas a partir da operação, de uma determinada operação, prioridade na escolha de ferramentas e também a otimização da base de dados. Em termos de Cam Express, este sim, o software de maquinação da própria Siemens não está integrado, é um software à parte, portanto pertence ao NX-Cam, neste caso a parte do Cam Express, porque está ligado diretamente ao Solid Edge. Temos melhorias na transferência de informação das PMIs, do Production Management Information, e incluindo os dados dos furos. Portanto, isto permite que as operações sejam mais automatizadas. Temos ainda rotinas de desbaste otimizadas, regiões de corte no desbaste com ferramentas mais pequenas. Portanto, tudo isto tem a ver com a optimização da maquinação. Também uma nova operação apenas para fresagem de chanfros em furos e ainda o agrupamento de operações para furação, o que, mais uma vez, tem a ver com a optimização da maquinação. Relativamente à gestão documental, em termos do Insight, temos o suporte para o SharePoint 2013 e também algumas melhorias em termos de suporte de assemblies de grandes dimensões, utilizando a Simplified Assemblies, etc. Na parte do Solid Edge for SharePoint, também o suporte para o SharePoint 2013 e ainda a criação e remoção de links que foi simplificada e o acesso melhorado e alargado aos dados do desenho. Em termos de Team Center, da ligação do Team Center ao Solid Edge, agora é possível lançar o Solid Edge a partir do cliente web Active Workspace. Portanto, o Active Workspace é um cliente especial do Team Center. Também os desenhos de balões com o Team Center Find Numbers, portanto, a parte dos balões feita a partir do próprio Team Center e não vem a partir do CAD. Melhorias na numeração automática de peças e revisões e ainda o suporte para a versão 10.1.4 do Team Center e Team Center Rapid Start. Mais algumas novidades gerais relativamente ao Solid Edge. Solid Edge na cloud, portanto, é possível correr o Solid Edge sem restrições num browser web, em que não é necessário instalar qualquer CAD. O que é que acontece aqui? O cliente poupa em termos de hardware, de investimento em hardware. A única questão é que estamos a correr remotamente o Solid Edge com tudo o que isso implica. Portanto, se houver uma falha na ligação web, como devem imaginar que não tem a ver com a Siemens, mas com o provider, existirão então problemas. Nesta altura está numa fase trial, está apenas disponível nos Estados Unidos e Reino Unido, mas da experiência que nós temos é que isto entretanto será alargado para o resto do mundo. Mas ao contrário de outros providers, de outros software houses, aquilo que nos foi garantido é que o utilizador pode sempre decidir instalar no seu computador, como tem sido até agora, portanto ter a sua versão local, trabalhar a partir da cloud ou ter em ambos os locais, portanto localmente e na cloud. Estamos a perguntar se esta sessão está a ser gravada. Sim, no início do webinar que este webinar será gravado e depois será disponibilizado um link para que possam assistir ao webinar. O suporte do Solid Edge dentro do Microsoft Surface Pro foi melhorado, portanto ele já existia na ST7, mas agora o que acontece é que temos acesso à modelação 3D total e não apenas a uma versão limitada, portanto não há qualquer restrição em termos de modelação no Microsoft Surface Pro 3. Portanto, a interação é suportada com o Surface Type, portanto, diretamente no ecrã do Surface, com o rato normal ou com a Surface Pen. Podemos utilizar os gestos com os dedos para manipulações das vistas, Pan, Zoom, Rotate, etc.
é uma maneira mais fácil e mais imóvel, digamos, de resolução e mostrar problemas de engenharia e colaboração de uma forma muito mais eficiente em qualquer altura e em qualquer lugar. Portanto, isto é o testemunho de alguém que participou no programa de beta tester e que diz que a utilização do Solid Edge no Surface Pro 3 é bastante útil para poder levar, ter um sistema CAD na palma da mão em qualquer lugar. Em termos do Mobile Viewer, temos então a nova aplicação com suporte para Windows 8.1, está disponível na Microsoft Surface App Store. Um, Visualizador modelos 3D e desenhos 2D, portanto, quem já utilizava o visualizador do Android também já tinha isto. Um modo Ghost que permite acelerar opções de mostrar a esconder, um novo interface e é o mesmo tipo de ficheiros usado tanto para Android como para a Apple, também para o Mobile Viewer da Microsoft. Também já tínhamos informado alguns clientes que é possível ter o Solid Edge por subscrição, uma subscrição mensal. Isto porquê? Porque há alguns clientes que podem ter um pico de trabalho ou de um projeto específico em que vão precisar de uma ou duas ou três licenças extra durante 1, 2 ou 3 meses, e em vez de estarem a adquirir uma nova licença, o que a melhor opção será mesmo fazer a subscrição mensal, porque fica bastante mais barato e também porque assim é flexível e adapta-se às necessidades dos clientes. Portanto, o Solid Edge por subscrição inclui a manutenção e suporte e é a solução ideal para trabalho temporário ou, por exemplo, estagiários que estejam a aprender o software e precisem de uma licença apenas para formação, por exemplo. Também algo que surgiu muito recentemente e que aproveitamos também para vos dar a conhecer, nós depois também enviaremos o link que está aqui em baixo a verde, um, para esta nova parte do universo Solid Edge, que é o App Marketplace. Portanto, basicamente, vamos alargar, foi alargado pela Siemens os recursos existentes para, em termos de aplicações desenvolvidas para o Solid Edge. Portanto, há uma série de parceiros que desenvolvem pequenos ou grandes add-ins, depende, existe de tudo, com comandos específicos. Vocês, por exemplo, podem também pedir na comunidade do Solid Edge se existe ou se é possível desenvolver um determinado add-in. Esse, essa aplicação depois é colocada neste App Marketplace, é como uma loja online, é como um market com suporte e manutenção dos produtos, que é assegurada pelos Siemens Software Partners, portanto, são parceiros que desenvolvem software para a Siemens e alarga o leque de escolhas de aplicações para os clientes Solid Edge. Algo que já tinha começado a ser trabalhado também em versões anteriores, foi agora melhorado, que é a assistência ao utilizador, que ajuda adequada ao contexto, portanto, em que nós temos alguma necessidade de ir ao help ou de conhecer algo mais sobre um determinado comando, foi incluindo uma série de procedimentos simplificados, em vez de ter um texto muito extenso, com bastante instruções, portanto isto foi simplificado. Na maior parte dos comandos existe um pequeno vídeo demonstrativo de como é que funciona determinado comando, e esta assistência foi desenhada então para fornecer informação dinamicamente ao utilizador. Uh, Também já tínhamos referido esta questão várias vezes aos nossos clientes. Existe uma Solid Edge Community que nós aconselhamos vivamente os nossos clientes a visitar, porque basicamente é um fórum onde estão utilizadores, mas também pessoas das Siemens ligadas ao desenvolvimento que estão ali para vos dar alguns truques, algumas dicas. Também, se tiverem alguma questão, podem nos colocar sempre a nós na CADFlow ou então a outros utilizadores que podem ser da mesma área e já tenham passado pela mesma, pela mesma questão. Agora,
o que há de novo na Solid Edge ST8 é que o Solid Edge Community está acessível a partir dentro do próprio Solid Edge, na barra do lado direito, vocês podem logo aceder à comunidade. E tem uma atualização em tempo real, à medida que vão colocando novos posts e novas questões e vão respondendo, sem ter que abrir um web browser. A página de Solidedges no Facebook acontece exatamente a mesma coisa, portanto, tudo o que é colocado lá e atualizado em tempo real pode ser acedido a partir dentro do próprio Solidedges. Podemos ficar ao corrente das novidades de tudo o que tem a ver com o Solidedges. Portanto, resumindo, centenas de melhorias pedidas pelos utilizadores que foram introduzidas no SolidEdge ST8, como eu disse no início, mais do que grandes alterações e grandes novidades, tivemos um conjunto de novos comandos, mas é nas centenas de pequenas melhorias e de pequenos detalhes que foram colocados no software e que vocês vão perceber ao utilizarem o SolidEdge que está a maior parte do desenvolvimento do SolidEdge ST8. Já está disponível para download, portanto, nós no fim deste webinar vamos enviar os mails para os nossos clientes com o link para poderem fazer o download do SolidEdge ST8. Este ano veio mais cedo do que o normal. Normalmente as novas versões de SolidEdge eram disponibilizadas em julho ou agosto. Desta vez veio com cerca de um mês mais cedo e, portanto, já está disponível. Iremos também colocar, já temos alguns vídeos relativamente ao ST8 no canal da CADFlow no YouTube, e iremos colocar outros e, como sempre, esperamos o vosso feedback e as vossas sugestões. Em relação a questões que nos estão a colocar aqui no TeamViewer, estamos a perguntar se esta tem versão em português. Tal como na versão ST7 e na ST6, existe uma versão em português, é o português do Brasil, portanto, nós normalmente não aconselhamos, porque muitos termos técnicos são diferentes do nosso português europeu para o português brasileiro. Se é que existe algo como o português brasileiro, mas o português falado no Brasil. Mas percebemos que sobretudo para alguns alunos de escolas secundárias que ainda não têm o inglês tão desenvolvido, que possa ser a única forma, e portanto sim, existe uma versão em português que irá ser disponibilizada também na ST8. Estamos a perguntar, ao exportar o arquivo, quais os tipos de ficheiros para os quais podemos exportar. Aqui não houve novidades, é o normal, portanto, os formatos neutros, STEP, IGES, para Solid, JT, portanto, são os tipos de ficheiros normais que podemos exportar, para além, claro, obviamente, do próprio SolidEdge. Portanto, em termos de webinar, é isto que temos para vos mostrar do SolidEdge ST8. Depois, as vossas dúvidas irão surgir depois quando começarem a utilizar esta nova versão. E, como sempre, estará cá a equipa da CADFlow para vos dar todo o suporte que necessitem. Se tiverem mais alguma questão, agora é a altura de a colocar. Se não, iremos então dar por terminado este webinar. Temos aqui uma pergunta: se em termos de sheet metal já foi feita a melhoria do comando ham. Foi algo que ainda não testámos, mas responderemos então ao cliente quando depois testarmos para dizermos então, para podermos responder especificamente a esta questão. Bom dia a todos então, e quando este webinar estiver disponível para ser visualizado, nós enviaremos também o link para a gravação deste webinar. Bom dia então e bom trabalho.